Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente. Antes da gente continuar com a nossa análise, agora que a gente tem a nossa planilha preenchida, eu queria só recapitular alguns pontos, alguns conceitos que são importantes. E o primeiro deles é por que a gente faz a gestão financeira e o que é essa gestão financeira, né? Bom, primeiro, a gestão financeira, como a gente já conversou, é o conjunto de processos, métodos e ações que ajudam a gente a fazer três coisas: controlar, analisar e planejar as nossas atividades financeiras, né? Então, basicamente, pessoal, por que a gente faz a gestão financeira? Para a gente estar preparado para tomar as nossas decisões com base em informações corretas. E a gente vai fazer tudo isso com a ajuda de ferramentas e processos bem estruturados. Bom, começar falando das ferramentas, a gente tem o DRE e o fluxo de caixa, que eles respondem basicamente duas perguntas, né? Primeiro, o DRE, ele responde se eu estou tendo lucro ou prejuízo. E o fluxo de caixa, ele responde se a gente tem dinheiro para pagar as contas. E essas ferramentas, elas basicamente vão nos trazer os principais indicadores e métricas. Por exemplo, lucro operacional, faturamento líquido, faturamento bruto, o saldo nos caixas que a gente tem, além das despesas e custos. E eu vou explicar daqui a pouquinho a diferença entre esses dois. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui, muito importante para vocês, é que, na minha visão, a gente precisa primeiro focar nesses indicadores e nessas ferramentas. Por quê, pessoal? Eu não quero que você, nesse momento, se preocupe em saber qual que é o valuation da sua empresa, qual que é o patrimônio líquido, o patrimônio bruto que você tem na sua empresa, ou o seu EBITDA. Primeiro eu quero saber os seus principais números, que são se você está tendo lucro ou prejuízo e se você tem dinheiro para pagar as contas até quando. Por que eu quero focar nessas informações, pessoal? Porque a grande maioria dos nossos clientes que a gente acompanha, que a gente trabalha, fazem tudo muito no automático, fazem muito no feeling, no instinto que a pessoa tem, que é um instinto muito bom, que é algo muito bem estruturado. Só que a partir de agora, eu quero que vocês peguem, baseado em dados reais, baseado em informações mais consistentes, que vocês tenham as melhores informações possíveis para tomar as decisões de uma forma mais correta, de uma forma mais tranquila, para que vocês consigam, baseado naquilo que realmente está acontecendo, tenham certeza dos números. E por que eu foco nessas ferramentas? Mais uma vez, na maioria dos casos dos nossos clientes que a gente chega, a primeira pergunta que a gente faz: você tem de cabeça quanto que você fatura? Quanto que você tem de lucro? Quanto que é as suas despesas? Para quanto tempo você tem de capital de giro para poder sua empresa funcionar se alguma coisa der problema? Todas essas informações os clientes acham que sabem as respostas. Quando a gente joga para a ferramenta e quando a gente vai trabalhar em cima daquilo, geralmente, no mínimo, a gente encontra uma surpresinha ou outra que o cliente não tinha conhecimento. E esse conhecimento, pessoal, é uma luz no caminho do empreendedor. É uma luz que faz, cara, se eu estou gastando tanto com isso, será que tem sentido? Será que realmente eu valorizo esse gasto que eu estou tendo? Então, para isso que nós vamos focar nessas ferramentas, porque na nossa visão, na nossa experiência, são as principais ferramentas que os clientes ainda não têm. A partir do momento que vocês têm conhecimento do seu DRE, do seu fluxo de caixa e dos indicadores de cada um, aí nós podemos seguir com as próximas informações que vão ser, sim, importantíssimas também no crescimento do seu negócio. E como exemplo, eu trouxe aqui a nossa planilha, o nosso DRE. Então a gente tem aqui nessa planilha do DRE o DRE de fato, e nessa planilha chamada fluxo de caixa nós teremos o nosso fluxo de caixa que eu montei aqui, que eu já vou passar detalhadamente para vocês. Bom, eu vou recapitular um pouquinho também, mas o que a gente traz? A gente traz o DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Então, quando a gente fala resultado do exercício, é basicamente, bom, qual que é o resultado do nosso lucro, quais são as nossas despesas financeiras, receitas financeiras, lucro líquido, qual que é a nossa margem de contribuição, qual que é o nosso faturamento bruto, tudo mais. Esses são os resultados, só que para cada exercício, ou seja, para cada período. E no nosso caso aqui, eu trouxe um DRE mensal. Então a gente vai estar trabalhando sempre com DRE, com resultado a cada mês, tá? E esses, só para ficar mais claro, a ferramenta em si, nós vamos analisar essas 4 colunas que vão basicamente se repetirem nas próximas. Vocês podem ver aqui, ó,
que eu criei essa estrutura até o final de 2022, dezembro. Então temos aqui os dados de janeiro a dezembro de 2022, simulando como se tivesse tudo completo com os valores fictícios que eu coloquei. E aí, falando um pouquinho, por exemplo, do faturamento bruto. A gente pegou como exemplo um serviço de estética e venda de produtos de beleza. Então, aqui a gente tem primeiro quais são os produtos e serviços que a gente vende, que a gente presta, né? Então, nós estamos falando de serviço de penteado, serviço de maquiagem, serviço de corte de cabelo e de mecha de cabelo, e nós vendemos também produtos de cabelo e produtos de maquiagem. E aí a gente vai vir uma linha aqui de previsão, eu deixei tudo zerado, porque essa planilha de previsão é a coluna, essa coluna de previsão, é a coluna que você vai brincar e fazer todas as simulações possíveis que você quiser. Então, cara, e se eu fazer mais disso, se eu fazer mais aquilo, como é que sai o meu resultado lá embaixo? Tudo isso vai trazer já calculado da melhor forma possível para você direto. E aqui na coluna realizado, ele já busca os dados lá da nossa planilha de fluxo de caixa. Então, eu cliquei aqui na fluxo de caixa. Se eu vim aqui, por exemplo, tá 1.750, eu vou colocar 100 mil aqui, tá? Só para vocês verem o valor bem diferente lá. No mês de janeiro, 100 mil para penteado. Aqui, ó, ele pegou 105.250. Por quê? Porque ele tem mais penteados. Aqui para baixo, aqui tem outros penteados. Tem mais esse, tem mais outros ali. Então, vou só desfazer essa ação que eu fiz. E aí, voltando no DRE, depois do faturamento, a gente tem as deduções. O que são as deduções mesmo? São basicamente tudo aquilo que é deduzido diretamente do nosso faturamento bruto. Que geralmente são impostos sobre faturamento. A gente vai resumir e falar que é o Simples, porque a maioria dos negócios trabalham no Simples Nacional. Então são os impostos que são deduzidos sobre o nosso faturamento. É aquele boleto que a gente paga, o contador manda para a gente pagar até o dia 20 todo mês. E só não confundir com o INSS, FGTS e o Imposto de Renda, que são diferentes, tá? As taxas de cartão. Taxa de cartão, por que eu coloco como dedução? Porque geralmente ela nem cai na nossa conta. O faturamento bruto é o valor que o cliente paga. Então o cliente pagou na maquininha lá, e aí a própria empresa da maquininha já me cobrou uma taxa, tá? Que tá aqui inclusa, e eu vou receber na minha conta só o que cair no faturamento líquido. E além disso, nós temos também as comissões. E eu gosto de colocar as comissões como dedução, porque geralmente a gente tem uma equipe de vendas e essas comissões são pagas proporcionalmente ao que é faturado aqui. E aí a gente chega no nosso faturamento líquido, que é aquilo que caiu na nossa conta, que é o dinheiro que a empresa vai trabalhar, já descontando os impostos, as taxas de cartão e as comissões. Bom, com esse faturamento líquido, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pagar nossos custos e despesas, né? E aqui, já dando um spoiler aqui, a gente tem custos e despesas aqui embaixo. Primeiro, qual que é a diferença de custos e despesas? Custos, pessoal, é tudo aquilo que é diretamente relacionado à execução do nosso trabalho. Então, por exemplo, como é um serviço de beleza e produtos de beleza que a gente vende, relacionado ao que eu gasto com matéria-prima, por exemplo, as maquiagens, os cremes e tudo mais, mercadorias que eu compro para vender. Além disso, eu imagino, por exemplo, eu estou fazendo uma simulação que a gente vai na casa dos nossos clientes, além, claro, de ter um salão, depois até coloquei um aluguel ali, mas a gente também vai na casa dos nossos clientes. E esse ir na casa dos nossos clientes, a gente consome combustível. Por que eu coloco ele como custo direto? Por quê? Porque se eu não vou fazer aquele serviço, esse custo acaba não acontecendo. Então, toda vez que eu for sair para fazer um serviço específico, que eu vou atender uma cliente, eu preciso incluir o custo de combustível. Então, eu estou chamando de combustível direto, que é diferente, por exemplo, daquele combustível que eu vou para minha empresa trabalhar. Tá? Esse combustível é como se fosse tá dentro do seu Prolabore, tá dentro do seu custo de vida pessoal. Agora esse daqui, ele varia muito de acordo com a quantidade de clientes que eu atendo nas suas próprias casas, entendeu? Além disso, nós temos o material mesmo, materiais, pincéis, esponjas e uma série de materiais que são necessários para a minha atividade específica. E coloquei aqui um custo de algo que talvez não se aplique, mas na mesma linha do combustível direto,
Pensa que você atende diferentes cidades e a sua equipe tem um custo de viagem, de hospedagem e de combustível, de passagens e tudo mais. Então eu deixei aqui, tá até zerado, mas eu deixei aqui para que vocês lembrem que pode ser que esse custo de viagem também entre. Ah, André, quando que eu vou saber que entra como viagem, que a viagem ou que o combustível entra como custo direto ou como despesa? Quando ele não varia de acordo com a sua operação. Então pense o seguinte, se eu faturei, se eu vendi um produto, se eu vendi um serviço e esse produto ou serviço que eu prestei foram pagos já. Eu coloquei lá uma margem dos gastos que eu tenho. Será que só se eu cobrir esses gastos diretos eu consigo sustentar a minha empresa? Tudo vai depender da quantidade de despesas que você tem. E para isso existe a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o montante que a gente tem para contribuir para a estruturação da nossa empresa, para que a nossa empresa se mantenha em pé com todas as suas despesas. E quais são essas despesas que não incidem diretamente sobre os meus produtos e serviços? É tudo aquilo que eu preciso para manter a estrutura. Então é o aluguel, é o condomínio, energia, água, contador, serviço de limpeza, despesas de viagens. Essas despesas de viagens aqui eu coloquei justamente simulando para separar o que é viagem e o que é despesa de viagem, para vocês lembrarem que existe uma diferença. Plataformas, por exemplo, de e-mail, de servidor, de site, alguma estrutura que você tenha, as tarifas bancárias, um marketing que você faz, internet, telefone, papelaria. Aí eu entro em umas outras despesas e a gente tem que tomar muito cuidado. Por que a gente coloca outras despesas? Porque são pequenas coisas que acontecem eventualmente que não se repetem com frequência. Só que a gente tem que tomar cuidado para que essas outras despesas elas não cresçam. Porque às vezes a gente vai falando, eu não tenho uma categoria para isso, eu não tenho uma categoria para isso. Só que conforme vai passando o tempo, a outras despesas está a maior de todas as despesas aqui. Então a gente precisa identificar quais são essas categorias que estão ocorrendo com frequência e criar uma categoria para elas, para que essa outra despesa seja sempre mínima, tá? E aí, pessoal, tem aqui alguns itens que eu quero abrir um parênteses, porque eu coloquei tudo como despesa, mas dependendo da sua estrutura, é interessante colocar aqui, separar esses itens em um outro agrupamento aqui, que seria o agrupamento de pessoal. Eu já até deixei aqui INSS, FGTS, salário de funcionários, vale transporte de funcionários e vale refeição. Mas, nesse caso nosso, eu estou considerando que eu só tenho aqui um prolabore de uma pessoa específica de R$5.000, um INSS de R$500, um FGTS de 400, que talvez nem faça sentido, mas só quis colocar um outro imposto para exemplificar o nosso caso. Só que por que eu coloquei junto das despesas? Porque eu estou considerando que eu trabalho sozinho, que esse prolabore é só o prolabore dos sócios e eu não tenho nenhum funcionário. Então, caso você tenha um volume de funcionários grande, sei lá, 7, 10, 11, tudo vai depender do montante, do valor que isso representa dentro da sua empresa, e cada caso é um caso, tá? Aí eu aconselho separar para você ter uma noção, tá? Eu tenho isso de despesa, que é a minha despesa da minha estrutura que eu tenho para a empresa funcionar, mas eu tenho isso de funcionários. O quanto que isso de pessoal, né? Despesa com pessoal, me ajuda a que eu fature mais. Então, isso nos ajuda e é importante às vezes a gente separar isso, tá? Mas nesse caso eu coloquei aqui os itens de pessoal, tudo que é relacionado a pessoal, seja o prolabore, o salário mesmo, quanto os impostos incidentes sobre o salário, tudo dentro da linha de despesas. E aí, beleza, pessoal, eu tenho a minha margem de contribuição, que é o dinheiro que eu tenho para sustentar a empresa, me sustentar e tudo mais. Na hora que eu descontei essa despesa, eu chego o quê? No lucro operacional. Por que ainda não é o lucro líquido? Vamos pensar o seguinte, vamos supor que eu e você, nós temos 2 padarias. Só que eu herdei do meu pai uma estrutura pronta de padaria. Então, meu pai já tinha a padaria dele e falou assim, meu filho, é o seguinte... Agora eu quero que você toque a minha padaria. Então eu estou te dando, você está herdando toda a estrutura física para poder você tocar o negócio aqui. E agora é tudo seu, já estou transferindo tudo para o seu nome. Só que você teve que fazer um empréstimo, fazer um investimento, colocar dinheiro do seu bolso para começar do zero, porque você teria que comprar equipamento, matéria-prima, contratar funcionário, ter uma estrutura de giro para poder a empresa funcionar. Então,
por que existe o lucro operacional? Porque o lucro operacional, pessoal, ele nos ajuda a comparar duas empresas de um mesmo ramo, de uma mesma área, operacionalmente. Ele nos ajuda a comparar se uma empresa é tão bem gerida, tão bem estruturada, quanto outra do mesmo ramo. Então, quando a gente for comparar, por exemplo, a minha padaria e a sua padaria, nós não podemos utilizar o lucro líquido que está aqui embaixo. Por quê? Porque o lucro líquido vai considerar que você está pagando um empréstimo mensal, que você está pagando juros de multa de alguma coisa, que você está pagando um investimento que você está fazendo, enquanto eu não. Então vai ter uma despesa aqui que provavelmente vai ser grande, que vai afetar o seu lucro líquido, mas que a gente tem que olhar para o lucro operacional e verificar o quanto que ele é e comparar as duas empresas. Certo? Então o que a gente vê depois do lucro operacional? Tudo aquilo que não faz parte da operação do dia a dia da empresa. O que é isso? Vamos pensar aqui começando pela receita financeira. Quais são os itens de receita financeira que eu gosto de colocar? Vamos supor que eu tenho lá, sei lá, 500 mil reais, que seja, uma quantia alta de capital de giro, e esse dinheiro está me rendendo ali, está em alguma aplicação automática do banco, que seja na poupança, que seja um CDB ou algo do tipo, ou até a própria conta corrente mesmo, que a maioria dos bancos pessoa jurídica tem, mas ele está me gerando ali algum dinheiro mensal. Se a gente está falando de 100 reais, são poucos centavos. Se a gente está falando de R$1.000, são poucos reais. Mas quando a gente começa a falar de volumes grandes, de 100 mil, de 500 mil reais, a gente começa a falar de uma quantia considerável, que ela poderia, por exemplo, pagar algumas despesas aqui em cima. Então, a gente coloca esse número aqui embaixo para não afetar diretamente esses números aqui em cima, tá? Esse resultado operacional. Então, tudo aquilo que gera de juros do nosso dinheiro que está ali aplicado, rendendo na conta, na aplicação automática, entra nesse rendimento de conta. Além disso, nós temos os empréstimos tomados. O que são esses empréstimos tomados? Vamos supor que a gente foi lá e pegou um empréstimo do banco de 100 mil reais. Desses 100 mil reais, vamos supor aí que vai cair 92 mil reais, que a gente pagou 8 mil de juros lá na primeira parcela, que ele já vem descontado, né? Então, esse dinheiro de 90 mil reais, 100 mil reais, que seja, ele cai de uma vez na nossa conta. Se a gente coloca que a gente fatura, vamos supor, 50 mil reais por mês, e aí cai de repente, de uma vez 100 mil, e a gente coloca isso como uma receita lá em cima, o nosso lucro operacional vai dar um lucro gigante em um mês e nos outros não. Então a gente tira para que o nosso lucro operacional não seja afetado. Da mesma forma, venda de ativos. Pensa que você tem uma máquina lá de 50 mil reais e você vendeu essa máquina de 50 mil reais. Você não pode colocar ela como receita porque não faz parte do core da sua empresa. A não ser que você venda máquinas, né? Claro. Mas se não é uma venda de algo que faz parte do seu dia a dia, você tem que colocar aqui como venda de ativos. Principalmente porque talvez você vai usar esse dinheiro para fazer algum investimento e comprar alguma outra máquina, renovar estoque, ou talvez até dividir entre os sócios ou algo do tipo, né? Ou então abater o investimento que você fez antes e por aí vai. Então, esses itens são os principais itens que eu gosto de considerar aqui de receitas financeiras. Além disso, tem os itens de despesas financeiras. O que são esses itens de despesas financeiras? São todos os juros e multas que você paga, tá? Então, tudo aquilo que você paga de juros e multas, você também coloca aqui, porque não deveria fazer parte, você não deveria existir esse custo. Além disso, também os empréstimos. Então, quando você está pagando uma parcela de algum empréstimo ou financiamento, já até coloquei aqui os dois, eu gosto de colocar separado ali embaixo, porque ele não incide diretamente sobre a sua operação. É algo que você precisou ter para poder montar a sua estrutura ali. Mas isso não entra como uma despesa da sua empresa, da operação da sua empresa. E por último, eu coloquei investimentos aqui, que é o caso, por exemplo, de você ter um dinheiro em caixa, vai fazer um investimento ou algo do tipo, porque ele também não faz parte do dia a dia operacional da sua empresa. Então, quando a gente tem um lucro operacional, acrescenta as receitas financeiras e tira as despesas financeiras, a gente chega no nosso lucro líquido.